Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao Future Hacker. Hoje um papo muito especial com uma grande amiga, que é a Adriana Filippelli. A Adriana ela é psicóloga, especializada em psicanálise e pós-graduada em marketing de serviços. Fundadora e CEO da Filippelli, empresa distribuidora de instrumentos de diagnóstico de personalidade e comportamento. Também esteve envolvida em programas de desenvolvimento de liderança, gestão de talentos e avaliação, né? Ela tem experiência em transição de carreira, consultoria organizacional e trabalha como coach de executivos de alto nível, C-Level, né? Palestrante em associações de recursos humanos, diversidade, conselheira do Comitê de Capitalismo Consciente do Brasil. E agora também, não sabia, né? Sabia não, né? Podcaster, né? Inclusive eu tive o prazer de participar do programa da Adri. Adri, putz, você está em casa, é um grande prazer aí estar aqui no Future Hacker. Obrigada, André. Uma delícia estar aqui com você. Adri, vamos lá. Eu queria primeiro assim que você contasse um pouco da tua trajetória, e é uma trajetória tão interessante, né, que assim, quando falam da mulher, né, empreendedora, cara, você está empreendendo há 30 anos, quer dizer, né? Então, assim, é muito interessante. Estamos falando agora, as mulheres precisam ter, então, quer dizer, você é uma pessoa aqui que está há 30 anos empreendendo. Então eu imagino aqui, eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória profissional e esse lance do empreendedorismo, como é que te fisgou, né, o empreendedorismo? Eu comecei a empreender com 24 anos, que a gente não chamava de startup, mas era microempresa naquela época que chamava, né? Mas eu sempre quis ser muito independente. Eu acho que tem muito a ver com a personalidade. Eu acho que o empreendedor, ele tem uma personalidade diferente quando ele é genuíno, né? Porque muitas vezes algumas pessoas vão empreender porque é uma saída, porque ela está sem emprego, alguma coisa. Mas ela ainda preferiria ter uma segurança. Você tem que saber lidar com a estabilidade instabilidade, né, do ganho, porque você não tem uma vida linear. Você pode dar super certo e pode dar errado. Então você tem que correr riscos, né? Você tem que ter tolerância ao risco. Dito isso, eu acho que eu sempre percebi as minhas características de querer ter um protagonismo na minha vida. Eu fiz psicologia. E aí eu não queria trabalhar com clínica só. No começo eu até comecei a trabalhar com clínica, mas aí eu queria trabalhar com a questão do autoconhecimento, desde o início já. E aí comecei a trabalhar com uma amiga na área de outplacement, na área de, para quem não sabe, né, recolocação profissional. E naquela época tinha toda uma razão para isso, e nós trouxemos para o Brasil um instrumento de diagnóstico que ficou super famoso, que é o MBTI, que é o Myers-Briggs Type Indicator. Eu vou resumir a história, porque 30 anos não dá para falar, né? Senão não dá tempo. Então, a gente começou a trazer para ajudar a carreira dos executivos, para diminuir o tempo de recolocação dele, porque daí ele entendia o que tinha acontecido na carreira dele, ele entendia o que tinha acontecido para ser desligado, quais os sinais que ele perdeu no meio do caminho, e a gente falava do desenvolvimento dele. Então, com isso, acelerava todo o processo, que nessa hora conta muito, né? Porque você está sem ganhar, né? E aí, depois, veio uma multinacional para o Brasil, ela comprou a minha empresa, e dessa minha sócia, e a gente virou executiva. Fiquei 7 anos como executiva, depois de ficar como 7 anos de executiva, esta empresa que me comprou foi comprada por uma maior. E aí eu fiquei mais 1 ano e meio, 2, e aí eu saí e montei essa atual, que já tem bastante tempo, né? Eu estou desde 2008 com essa segunda. Então eu não trabalho mais com recolocação, mas eu trabalho com aquele meu foco que era inicial, autoconhecimento. Então hoje a gente tem 38 instrumentos de diagnóstico, para quem não sabe o que é, né? São os testes que vão falando do comportamento, de várias questões que são ligadas aos soft skills, as questões mais ligadas a desenvolvimento de habilidades e competências, etc. E a gente trabalha muito com neurociência. Eu trabalho com coach desde 1997. Eu me lembro que nessa fase quase ninguém sabia o que era coaching. A gente abriu uma vez um stand na Argentina, que a gente tinha escritório lá, e a gente escreveu coaching psicologia estratégica. Fazia fila na porta, porque as pessoas não sabiam o que era em 97.
e que achavam que aquilo ali era uma coisa de curso que a gente estava promovendo e tal. E depois popularizou. Hoje todo mundo sabe o que é, etc. Mas você tem que pensar que isso faz muitos anos atrás, né? 25 anos atrás. Então, era uma outra dimensão. E outra coisa é o trabalho que a gente percebe, que a neurociência ela vai evoluindo com as pesquisas, então ele vai sempre atualizando tudo que a gente tem de conhecimento aplicado para o negócio. Acho que, resumidamente, são 30 anos aí, né? Perfeito. Mas assim, Adriana, uma coisa interessante, quer dizer, né, todo mundo fala, né, qual é a nossa figura, né, Future Hacker, o que eu quero? Exatamente isso, né, quer dizer, você teve a visão do ponto de vista, né, de uma mulher empreendedora, passando por todas as dificuldades, uma coisa é hoje, né, que é fomentada, a gente está falando agora de mulheres de conselho, né, quer dizer, começando um pouco essa onda. Eu também estou no conselho. É conselho, né? Então, assim, eu tô falando disso e eu tô falando, assim, é interessante se colocar no tempo. Assim, uma coisa é ciência de dados, que o grande hype foi os últimos anos, aí, sei lá, últimos 10 anos, que seja. Mas eu tô falando, como é que é falar de ciência de dados há 30 anos atrás? Quer dizer, aonde as contratações, aonde a parte de assessment ainda é muito intuitivo. Então, como é que você venceu essa barreira, de novo, dos dados, quer dizer, de provar que efetivamente os dados poderiam ajudar, muito a auxiliar, de ter uma análise mais objetiva e fidedigna de comportamento humano? Aí a gente usou estatística e psicometria, que daí é uma das cadeiras da psicologia. Então, isso já existia. É que a forma de processar os dados é que acelerou, né? Por exemplo, a original do MBTI, que foi 80 anos atrás, como é que eles faziam? Não tinha computador para processar isso, quer dizer, até tinha, mas não acessível a elas, né? Não era um laptop. Então elas faziam por ficha, e era colocando as perguntas e colocando a ficha. Então, isso, para fazer esse processo de validação, demorou, sei lá, 15, 20 anos, para você ter uma ideia, para que isso saísse do papel. Hoje, você faz isso num processamento dentro da capacidade dos computadores, numa velocidade absurda. É só você olhar o chat GPT, quanto tempo ele demora para te responder uma pergunta, 30 segundos. Né? E uma pergunta que talvez demorasse, sei lá quanto tempo para você escrever a resposta, porque você teria que fazer pesquisas em vários autores para aquilo. Então, a tecnologia acelerou o processo. Não é que a gente não tivesse esse conhecimento, se tinha. O que acelerou mais para falar do conhecimento é que, como eu falei, a neurociência ela só começou a deslanchar mais fortemente depois do ano 2000, porque era muito difícil você entender como o cérebro funciona, o que era acionado dentro do seu cérebro quando você recebia um determinado estímulo. Não dava para você fazer isso, você não podia dissecar o cérebro, você tinha que ver ele vivo, se ele dissecasse ele estava morto, não dava nada. Então, todas essas coisas foram, na verdade, confirmando muitas questões que você falou como intuitivas, que foram elas sendo confirmadas, o que mostra mais ainda a genialidade desses autores. Porque como é que intuitivamente eles fizeram uma assumption, né? uma ideia de que aquilo iria acontecer, e hoje a gente consegue provar que eles estavam certos. Perfeito. Adri, como é que você faz, por exemplo, esses testes, né? São vários testes, né? Sim. Mas assim, eles, em algum momento, eles também eles com certeza devem se complementar, mas eles se integram ou não? Ou são teoricamente, formas diferentes de olhar, às vezes, vários olhares diferentes do prisma, assim, né? Quando você diz integrar, você diz que a gente use todos os eu poderia juntar dois projetos, assim, ou não? Com certeza. Sim. A gente junta, inclusive. Entendi. A gente junta bastante isso, porque, por exemplo, se eu estou olhando um de personalidade, eu tenho um adicional de inteligência emocional, eu não estou medindo a mesma coisa. Né? Eu sempre faço uma comparação com o laboratório médico. Eu posso ter uma ressonância, mais uma série de itens que são avaliados no seu exame de sangue, que vão me dar indício de determinados sinais, se você está com saúde ou não. Aí eu pego e tenho outros complementares, aí você tem um conjunto de exames, onde você vai falar, nossa, um complementa o outro, e agora eu tenho um panorama mais fidedigno da sua saúde. A mesma coisa quando você está falando de aspectos psicológicos, de maturidade emocional, de estilos de funcionamento, tudo isso, um complementa o outro, porque você tem, às vezes, lentes diferentes que vão sendo analisadas.
Perfeito. E agora eu vou para uma questão assim sobre a subjetividade da análise. Como é que você consegue neutralizar ou sei lá, tirar o viés da subjetividade da análise? Essa pergunta é muito boa, né? Porque isso até mostra que muitos instrumentos ou testes que estão aí, às vezes, na pirataria, eles não têm essa validação psicométrica com acuracidade como é investido. É quase como se você pensasse numa indústria farmacêutica, quanto eles investem para conseguir ter uma fórmula que seja fidedigna. Tudo bem, depois o genérico vai copiar aquilo ali, mas no caso do instrumento, se você muda algumas palavras, muda algumas sentenças, elas perdem aquela validade. Isso já muda, altera, porque o cérebro da gente, ele tem algumas palavras que são indutivas para alguns resultados. Por exemplo, se eu falar que você sei lá, carinhoso, a pessoa é muito carinhosa, eu posso entender esse muito carinhoso como algo que a pessoa tá over e ela tá inadequada, ou eu posso entender isso como uma coisa positiva. Então, até essas questões das palavras, elas são aculturadas quando você faz uma tradução. Então, o que eles chamam do back translation, que é, você tem o original, por exemplo, em inglês, ou outra língua, ele é traduzido para o português por um juramentado, depois você pega um outro juramentado que traduz que foi traduzido do português para o inglês e você compara para ver se tem uma fidedignidade ali. Então, para validar também, além de você fazer estudos estatísticos com as pessoas locais para ver se tem alguma diferença cultural, que na maioria das vezes não tem, mas todos esses detalhes são muito preciosos para que a gente fique. Agora, respondendo mais ainda a tua pergunta do viés inconsciente que a gente tem, quando você faz isso, é para validar e diminuir os vieses, porque eu posso ter uma percepção, porque talvez na minha casa se critique um ser carinhoso ou ser carinhosa, e na outra casa seja incentivado, por exemplo. Então, até essas questões de você ter uma população que sei lá, no mínimo de, sei lá, milhares de pessoas que são, são medidas, né, para poder dar a validade, isso acontece de uma forma vastíssima. Então, com isso, você minimiza, você tira você tira os excessos, né, as pontas que são fora da curva, e você fica com uma validade. Então tem confiabilidade, tem uma série de coisas que são feitas para você ter certeza de que não está tendo um viés influenciando isso. E qual o perfil desse profissional que faz essa avaliação? Quer dizer assim, né, ele passa por um treinamento, né, por uma certificação, mas ele precisa ter uma formação de psicólogo ou teoricamente em humanas, que teoricamente ele poderia... Tá. O que vai usar o instrumento? O que vai aplicar, o que vai teoricamente pegar o relatório e que vai chegar para o candidato ou para uma pessoa e falar assim, olha, é isso que teoricamente diz teu relatório. Eu só vou dar uma explicação um pouquinho antes, que é o seguinte, nos Estados Unidos eles têm 3 níveis de testes, o A, B e C. O nível primeiro que eles usam é que você precisa ser psicólogo. Então, você precisa ter a formação, porque, por exemplo, o Rocha, que é aqui no Brasil também é isso, você precisa ser psicólogo. O nível 2 é um que você precisa de um curso específico, porque você não teve isso na faculdade, mas você precisa de um curso especializado para que você possa fazer uso daquele instrumento. Por exemplo, acho que as pessoas sabem disso, quando você vai fazer uma ultrassonografia, esse médico ele tem que ter um curso de ultrassonografia que não é um curso de medicina, é um curso à parte. É a mesma coisa. Você vai ter que ter um curso de especialização naquele instrumento de diagnóstico. E você tem um terceiro nível, que é aquele que não precisa, que ele tem uma certa superficialidade e ele não precisa nem de ser psicólogo e nem de fazer o curso. Nenhuma das duas coisas. Berkman, por exemplo? O Berkman precisa, ele é do meio, ele precisa ter um curso específico. Tá, perfeito. Agora, por exemplo, o TKI, que é um que mede negociação e conflitos, ele não precisa nenhum deles, não precisa nada. Só que o Brasil, ele não tem essas 3 áreas que os Estados Unidos e a Europa têm. Ele só tem 2. Ou é para psicólogo ou não é para psicólogo.
Então a gente falta uma especialização ali no meio, falta um meio termo que o Brasil não tem. Porque aí não tem, teoricamente, o curso que teoricamente cumpriria, Exatamente. Né, essa clínica aí. Né? Exatamente. Perfeito. Então a gente não tem. E aí tem conselho que coloca isso, mas só para deixar à parte isso, foi para o Supremo e eles votaram que realmente não é exigido, não é lei que seja só de psicólogo alguns testes, mas sim que as pessoas façam os cursos de especialização. Dito isso, né, as pessoas precisam sim fazer os cursos de especialização para que elas usem determinados testes. E tem alguns testes, que são muitos, que não precisam de nenhuma especialização, nenhuma certificação para usar. Perfeito, perfeito. Dani, deixa eu fazer uma pergunta, que assim, vamos supor, você é chamada para fazer, sei lá, vou fazer o assessment de uma empresa que está querendo pegar um sucessor, quer dizer, nesse nível alto, etc. Mas assim, vamos lá, a gente está num momento da sociedade hoje que eu tenho, teoricamente, 3 gerações que estão vivendo concomitantemente, trabalhando no mesmo lugar, onde que tem características totalmente diferentes. Né? A nossa, né, da geração X, que é totalmente diferente da Y, que já está hoje em cargos altos, etc., que está totalmente diferente das que são entrantes nesse mercado. Como é que eu consigo fazer um diagnóstico de perfil, sabendo que assim eu tenho 3 gerações totalmente diferentes? Muito boa a sua pergunta, porque assim, você tem comportamentos, mas você não tem uma diferença quando você fala da questão de constituição de ego, de personalidade. Isso é o ser humano. Então você vai ter uma expressão destas características que elas acabam saindo de uma forma mais adaptada para a geração dela. Exemplo, o que é uma pessoa que se energiza com o mundo externo, que é um extrovertido, ele vai ter uma expressão diferente no Baby Boomers. Por quê? Porque ele vem carregado de uma regra de comportamento que você pode falar isso, você não pode falar aquilo. Então, a energia e a motivação, ela continua sendo ou para o mundo interno ou para o mundo externo. Mas a forma com que eu vou expressar essa personalidade, ela muda de geração para geração. E a outra coisa também muda o que é permitido, o que eu posso expressar e o que eu valorizo. Então, não é que eu mudei a essência do ser humano, mas eu mudei a forma com que eu estabeleço as relações de uma forma mais solta ou menos solta. Isso também serve para a tecnologia, né? Falando aqui, por exemplo, eu tenho uma filha em casa de 25 anos que não é uma pessoa apaixonada por tecnologia. Ela chega a ficar 1 dia e meio, 2, sem ligar o celular. Eu não consigo acordar sem ligar o celular. Entendeu? Então é uma coisa que você vê que, embora ela seja uma geração, que no caso dela eu acho que é a Z, né? Que tem 25 anos, e aí você vê, tá bom, mas essa geração deveria estar fanática por tecnologia? Não é bem assim. Então tem coisas que também a gente tem alguns tabus de geração para geração. Mas a personalidade, a constituição, como a gente faz, ela ainda não mudou. Não, perfeito. E eu tenho, meu filho é geek, né? E assim, as coisas que eu faço exatamente para tentar tirar isso, né? Eu lembro que quando ele era menorzinho, eu ia fazer eu ia caçar aquelas casa de árvore. Eu ia para um monte de casa de árvore para fazer fogueira, exatamente para tirar um pouco, para dar um balanço ali, né? E ele gosta de jogar. Ele adorava, ele saía de lá fascinado. Então, porque às vezes tem que também provocar, né, esse tipo de coisa. Já pisando em inovação, eu vou agora já dar uma embarcada nesse tema. Não dá para falar, né, não dá para comentar a inteligência artificial, né? Quer dizer, o que isso, essa revolução, que acho que muita gente agora acredita que daquele do Study of Life, né, que fizeram ali, né, 2 meses atrás, né, os grandes pensadores, não, vamos parar por 6 meses. Então, assim, acho que eles cumpriram o mandato do governo americano de falar, olha, meu, acho que você tem que fazer isso para segurar aí as demissões. Mas, assim, o que isso vai revolucionar e já está revolucionando esses assessments que você está fazendo? Eu imagino que é o que você falou, velocidade, tudo, mas o que mais a inteligência artificial pode trazer mais? A primeira coisa é que hoje você tem... a gente está vivendo nessa transição de uma forma muito rápida. Você tem hoje alguns testes que você faz
digitais, mas ainda é um questionário muitas vezes. Com o tempo, eu acredito que não vai existir mais o questionário. Vai existir uma interação. Nós mesmos estamos lançando um agora, que ele é uma interação, é uma experiência que ele vai bater no papo com um avatar, com inteligência artificial, no celular, como se fosse uma conversa de WhatsApp. Então você vai fazendo e você vai tendo as informações e ele vai criando as respostas para você. E a devolutiva, o feedback, que antes era dado por um profissional, hoje é dado pelo celular, com a programação que está ali. Então, isso já existe, mas eu acho que cada vez mais a inteligência artificial vai ser interativa para gerar experiência. Aonde você está fazendo isso ou com avatar, ou com uma máquina, ou só com algumas perguntas do computador, e que você vai ter uma interação de fala, de voz, de... quem sabe até holográfico mais para frente, onde você está de fato interagindo com uma inteligência artificial pronta, onde ela cada vez mais vai arquivar os dados e vai saber muito de você, até porque ela já tem muitos dados a seu respeito. Então, batendo papo e fazendo algumas conversas, ela vai extrair tudo isso. Eu não tenho a menor dúvida, eu só não sei que ano que isso vai acontecer, mas que isso vai acontecer, vai. Não, pela própria experiência do ChatGPT, quer dizer, a gente está numa 4ª versão, né? Sendo que todas as outras primeiras foi a parte mais científica. Então, quando você vai buscar um dado científico, às vezes é muito mais preciso do que dados mais genéricos. Sim. Então, mostra que é um machine learning mesmo, né? É um learning até, né? Sem dúvida. Então, isso vai acontecer. Agora, o que eu acho que ainda vai precisar é do ser humano para poder fazer o bate-papo dessa questão de extrair o desenvolvimento emocional. Eu acho que isso não vai acabar. Não vai acabar. Vai fazer até quando? Então você já falou que não vai. Eu acho que não vai acabar de você precisar dessa coisa humana ainda. Por mais que ela possa te dar, teoricamente, afeto, né? Nós conversamos sobre aquele filme Her, ela, né? Que ele se apaixona pela máquina. É um filme relativamente antigo e novo, né? 2011, 2011. Faz uns 10 anos, mais de 10 anos. Então, e eu acho que isso é uma tendência que vai acontecer, né? Não sei se vai chegar naquele... que eu esqueci o nome daquela série que coloca o chip na cabeça. Não sei se você já viu. O Black Mirror? Black Mirror. Que tem algumas coisas ali muito loucas, né? Mas que eu acho que até vai chegar mesmo, de você implantar o chip e você conversar com a pessoa. E eu perguntar, se é meu marido, eu pergunto, André, onde você esteve? Aí você fala, eu tava no bar. Eu falo, deixa eu ver. Volta na câmera. Você faz retrospectiva e todo mundo assistindo, né? É maravilhoso. Você viu aquilo ali, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu não sei quando vai chegar aquilo ali, mas com relação à interação, eu acho que o ser humano ainda vai precisar de afeto, dessa coisa. Eu acho que a gente vai ter uma velocidade de tarefas que vão ser encurtadas. Né? Se você pensar 100 anos atrás, as mulheres faziam a massa em casa, faziam a roupa em casa, Hoje você já tem um tempo livre, porque você já compra tudo pronto, não está mais precisando. Então você já tem tempo livre para fazer outras coisas. Hoje, eu acho que com a inteligência artificial, você também vai ficar livre para fazer outras coisas. E eu acredito muito que talvez essas outras coisas sejam coisas mais humanas mesmo. Eu não vejo negativamente essa evolução tecnológica. Eu acho que vai deixar espaço, como foi antigamente, sei lá, não tinha aspirador de pó, não tinha máquina de lavar prato, não tinha máquina de lavar roupa, a gente usava o tempo para fazer isso, você não usa mais. Você põe nas máquinas e você não está gastando seu tempo fazendo isso. Vai ser a mesma coisa, algumas atividades que a gente faz hoje vão estar prontas. Só que vai ter um tempo ainda para o lado de interação humana, eu acho que isso não vai perder. Deixa eu fazer uma provocação aqui, eu lembro que eu estava lendo fui na casa de uma amiga minha, e ela estava meio que fazendo um trabalho de cientologista, né? Acho que cientológico, né? Daí eu comecei a olhar um pouquinho o material assim dela. Um monte de livro, né? Que ela vai para uns eventos, assim, achei muito louco. Eu falei, cuidado, porque isso é um buraco negro que depois, quando você entrou, depois para sair, você não consegue sair mais, né? E aí, uma coisa eu fiquei impressionada, porque assim, tinha um estudo de um cara que, na verdade, falam que é um guru, eu esqueci o nome dele, que é um guru. E ele tá mapeando o comportamento humano de ação e reação, assim, muita coisa assim sobre isso.
Então, assim, se uma pessoa, se acontecer isso, essa é a reação. Se acontecer isso, é a reação. Né? Eu misturando computação quântica, que começa a fazer uma coisa muito louca sobre isso daí. Será que não é, o afeto não pode ser efetivamente, no mínimo, por probabilidade, ele não pode ser replicável? Por uma máquina, você diz? Sim. Na verdade, o que eu estou entendendo da tua pergunta é que esse vazio que a gente tem, que precisa ser preenchido por um afeto, se ele pode ser preenchido por algo artificial que não seja humano. E que identifique isso, porque assim, se em tese eu tenho uma máquina que consegue entender que eu estou no momento X, a característica dessa pessoa está assim, eu vou ter uma ação e reação com relação a isso, entendeu? Quer dizer, então assim, você tem o input e o output. Pensando numa velocidade da tecnologia, do jeito que a gente está falando disso hoje, inteligência artificial do jeito que está hoje, mas eu estou falando, vamos supor, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. A gente não tem nem ideia como pode ser. Não. Você não acredita que assim, a máquina pode sim replicar afeto do ponto de vista de comportamentos que isso pode ser tudo setado? Eu acho que você pode preencher esses vazios com algumas informações das quais você vai ser abastecido. Por exemplo, eu estou muito triste e eu tenho um computador que conversa comigo e me faz perguntas ou faz um bate-papo me alimentando dessa tristeza. Quer dizer, de coisas para suprir a minha tristeza, né? Eu acho que isso pode acontecer, mas eu ainda acredito que não vai ser substituído por uma relação afetiva. Eu ainda não acredito que isso vai ser substituído só pela máquina. Perfeito. Mas aí é uma crença. Como eu não tenho a certeza disso. Eu não sei se os futurólogos, o que eles acham de relação a isso. Eu não acho que a relação afetiva vai ser para isso. Como você falou, acho que ela pode, sim. Eu tenho um vazio existencial, eu estou muito angustiada, eu estou precisando ouvir algumas coisas. De alguma forma, a gente faz um pouco isso hoje. Quando você vai lá no YouTube e faz uma busca de algum assunto de ansiedade ou de alegria ou de algumas pessoas que falam sobre esses assuntos, você está fazendo um preenchimento desse vazio. Você está buscando informações. Você está mudando o meio. Talvez antigamente você buscasse em alguns livros, talvez você buscasse em oráculos. Hoje você busca... Então, isso vai continuar, a forma está diferente. Mas isso, por mais que você busque informação e tal, tem uma coisa que o aprendizado da experiência, onde você faz uma integração entre o que você pensa, o que você sente e o que você age, ainda, eu acho que essa harmonização, ela ainda não é conseguida através, ou não vai ser conseguida através de uma máquina. Eu creio isso. Perfeito. Daqui a 30 anos a gente volta. Vamos em frente. Se tiver com umas pelinhas, né, de longevidade, né? Mas assim, eu queria... Então vamos, ao invés de ir para esse mundo horror, assim, esse mundo um pouco mais, né, de amor, de emoção, vamos para um pouco mais pragmático, que inclusive aconteceu, acho que no ano passado, que foi o cara da Amazon, né? Esqueci o nome dele, nossa, o cara da Amazon. O Jeff Bezos, que ele demitiu toda a área de recrutamento e colocou inteligência artificial e um ano antes tinha feito uma demissão em massa feita pela máquina. O que se enxerga isso aí? Qual é a tua percepção do negócio? Você quer saber se ele tem isso a é uma curacidade? tendência? Não, sim, primeiro, se isso pode ser uma tendência, a área de recrutamento cada vez mais analítica, cada vez mais exatamente com uma inteligência comportamental assim, analítica muito forte, que isso talvez seja mais eficiente do que uma pessoa que eu não sei qual é o viés que ela possa ter. Então, a curacidade... A curacidade da informação. Então, você acredita que isso é um caminho... Isso você pode ter. Se você tem um banco de dados bem rico, onde você vai colocando inputs das avaliações de desempenho, das características, dos êxitos, das coisas, você pode ter um banco de dados muito rico, onde o banco de dados vai te dar uma resposta. Isso é possível, tanto para desenvolvimento quanto para dizer que ele está abaixo da performance esperada. Isso, para mim, faz sentido. O que não faz sentido, para mim, é o ser humano ser comunicado por uma máquina. Isso eu acho que é uma questão ética de respeito com as pessoas, no meu ponto de vista. A informação ser processada, beleza.
A gente tem processamento de informação de várias maneiras. Eu posso usar isso a meu favor. Mas o trato com o outro tem que ser humano, tem que ser... O impacto é respeitoso para o outro. A forma com que eu obtive essa informação, ok, pode ser pela inteligência artificial, e eu posso até validar ela ou não. Mas tratar o outro como um descarte, eu não concordo com isso. Acho uma ótima resposta. Assim, por isso que eu acho que isso é esse de promover esses debates, né? De o que a tecnologia pode trazer, mas trazer do outro lado. Antropólogos, psicólogos. Tem que ter mais gente nessa discussão, né? Até na criação de uma nova tecnologia, né? Quer dizer, não adianta depois parar, o pessoal parou nada. Assim, agora já foi, é enxugar gelo, né? Então, assim, né? Eu não acho que tem problema da forma com que você vai buscar os dados, ou que os dados, desde que sejam fidedignos, e que também que você não tenha viés para colocar os dados, né? Porque quem constrói as máquinas, quem constrói os algoritmos, quem são? São pessoas. Então eu preciso também tirar, e aliás tem uma preocupação geral de tirar os vieses inconscientes das máquinas, porque quem está colocando ali é um humano. Então existe essa maneira. E tem engenheiros que estão sendo especializados para isso também. Cada vez vão criando outros tipos de profissões, inclusive para fazer essa correção de rota aqui. Então essa parte é possível de ser corrigida. Não sei o quanto que a gente não vai ter. Mas o tratamento humano, eu acho que é insubstituível. Não, concordo, perfeito. E até falando um pouco dessas novas profissões, eu lembro que eu entrevistei aqui, não sei se você conhece a Flávia Ávila, não. Que ela fala sobre economia comportamental, né? Que assim, que teoricamente não existe nenhuma ação 100% racional, que ela não sempre está imbuída de experiências e de vivências que não é nem consciente, né? Que não é nem consciente. Bom, esse tem um livro clássico maravilhoso, que é do Antônio Damasio, que é O Erro de Descartes, que ele fala que aquela coisa racional do Descartes, na verdade, se provou pela neurociência que não existe, que sempre tem uma emoção, sempre tem alguma coisa por trás, né? Então, o seu pensamento, porque você pensa aquilo que vai gerar aquela emoção, que vai gerar uma atitude, ela tem intrinsecamente algo que muitas vezes esse pensamento vem de crenças limitantes, que vem de questões, que vem da onde? De uma questão de sentimento, de emoção lá de trás, que tem a ver com a nossa formação, tanto... Por isso que eu sempre defendo o autoconhecimento, porque se eu não perceber esse processo e for no automático, eu vou continuar sendo... Aí sim eu posso estar sendo uma máquina. A gente fala tanto de máquina, mas quantas pessoas a gente vê que são máquinas? Que não refletem, que não sabem por que escolhem determinadas coisas, que não têm autonomia, que não têm protagonismo, que seguem as opiniões dos outros, que seguem as modas, que seguem as tendências que vêm na internet, que vêm nas novelas, que nem sabem por que estão escolhendo determinadas coisas, porque está todo mundo usando. Então, quantas pessoas não se apossam de ser humanas e ficam repetindo padrões como máquinas? Os seguidores dos formadores de opinião, né? Odeio essa palavra formador de opinião, odeio. Estou formando a opinião de alguém, né? Acho que primeiro já com premissa ele já é muito... Né? Ele tem autonomia de refletir. E esse é um risco que eu vejo, sim, porque se as pessoas não são reflexivas, e muita gente hoje não gosta mais de estudar, né? Não gosta de ler, etc., que é a coisa muito mais rápida, muito mais assim, o que eu vejo é que eu preciso, para construir a minha opinião, eu preciso ouvir os dois lados para eu tomar uma decisão. E se eu ficar só de uma maneira que o algoritmo me põe só aquela informação, eu não consigo ter a contrapartida para eu poder raciocinar e falar, olha, a minha opinião, eu ouvi esse lado, mas a minha posição é essa, que não é a dele nem a dela, mas é a que eu construí. Isso eu acho fundamental de que aconteça, sabe? Essa é a nossa premissa do nosso projeto, é exatamente isso. Como é que você amplifica a visão e que você dá para as pessoas o poder que ela crie seu espírito crítico sobre as decisões. Por exemplo, a gente teve uma querida aqui, foi a Paula Martini, que estava até há pouco tempo com uma head de inovação lá do Museu do Amanhã. A gente estava discutindo sobre aqui no poder das redes sociais, da manipulação das redes sociais. Essa a gente chegou até numa discussão, falou assim, peraí, e a manipulação dos meios de comunicação? Eu reclamo dos algoritmos do Facebook, mas e os algoritmos subjetivos de uma TV aberta?
que aconteceu durante anos. Que a gente vive, a gente consome. Não, aí pode. Não, aí pode porque... Pode por quê? Né? Então, Esse ponto é maravilhoso, porque quantos anos não se tinha TV dessas de canais e a gente via só a televisão, que era o que eles colocavam, as novelas, o jeito que pensava, ditava moda, ditava tendências, ditava comportamentos. Quantas coisas na sociedade foram alteradas por isso? Por imitação. Rodrigo, eu queria entrar num ponto que você falou, que você né, primeiro, né, essa parte do autoconhecimento, né? É uma pergunta que eu sempre tive na minha cabeça que fica latejando, assim. Como a gente não consegue cair nas armadilhas do autoconhecimento? O que seria, você está falando Eu acho que é isso e não é. Assim, entendi. Eu tenho as armadilhas internas do que eu acredito que é a minha percepção, que eu sei, do jeito que eu sou, mas não é efetivamente... Não, sim, de eu achar... Como é que eu caio nas armadilhas? Você achar que aquela é uma crença, só que na verdade tem uma outra crença por trás que você não está vendo. Ou que na verdade aquilo foi uma visão enviesada minha, própria, na própria autoconhecimento. De um auto-engano. Exatamente. Então, eu acho que o autoconhecimento, como já foi dito várias vezes, acho que por várias pessoas, ele é uma cebola, né? Você vai descascando, tem sempre uma camada embaixo. Né? Que você chega lá no fundo, vamos falar o que é no fundo? No fundo é um vazio, mas é você se lidar bem com esse vazio, porque hoje o que a gente põe das camadas é porque a gente tem medo de chegar nesse vazio existencial, né? Então eu vou lidando com isso e aí eu tenho essas camadas que eu vou colocando como véus na Cabala fala de véus, tem outros que falam de camadas, mas enfim, tem várias metáforas para que a gente explique essa questão. Então, se eu estou numa camada mais externa, mais superficial, eu ainda, não é que eu estou na armadilha do autoconhecimento, eu não cheguei lá. Eu não passei desse ponto. Eu ainda estou numa camada externa. E eu ainda não cheguei em pontos de profundidade. Porque autoconhecimento... ele não é prazeroso o tempo todo, ele gera dor. Porque é difícil olhar para os mecanismos que a gente faz, para as nossas erros, para as nossas crenças que são limitantes, como é que a gente chegou lá, por que a gente não repete. Então, isso não é uma trajetória simples, não é uma colônia de férias que você faz. Eu não conheço um curso de autoconhecimento sério que você não tenha chorado umas 2, 3 vezes durante o curso porque você tocou alguma coisa, senão você não trabalhou. Impossível. Senão você criou as suas... E isso é uma jornada. É uma jornada de vida. A gente vai ter 90 anos e a gente não sabe tudo. O que eu acho fascinante. Mas eu cada vez sou mais consciente de alguns aspectos meus e cada vez menos inconscientes de coisas que poderiam me levar a fazer escolhas equivocadas, antes tarde do que nunca. Quantas pessoas morrem sem conhecer suas habilidades? Acho que inúmeras. Poucas pessoas eu acho que primeiro investem seriamente em se conhecer e poucas pessoas também, às vezes, têm recursos para se dedicar um bom tempo, porque se eu colocasse quanto que se gasta em autoconhecimento, é bastante. Não só de tempo, de energia, de dinheiro ou de várias coisas. Então, também é um privilégio, né? O Freud falava muito essa questão, né? Que ele não queria que a psicanálise fosse só para uma elite, porque quem podia pagar para ter um tratamento naquela época é muito parecido até com hoje, né? Tudo bem, hoje a gente tem meios de internet, de outras coisas que facilitam muito o acesso às pessoas, né? Para poderem ter informação e para poderem ter aprendizados. Mas tem algumas coisas ainda que ainda não é totalmente desvendado. Você tem no poder público, você tem você tem tanto psiquiatria quanto psicólogos públicos que vão te atender. Existe isso. Não é que assim, as pessoas não podem fazer, mas elas têm que estar dispostas a fazer isso. Perfeito. E eu queria só uma questão também importante dos coaches, né? Que eu acho que teve uma grande popularização, mas também muita gente falando mal, quer dizer assim, sei lá, eu acho, sei lá, se o teu irmão pode ser o coach, se é uma irmã, quer dizer, eu acho que a pessoa está ajudando alguma coisa, né? Então eu
essa pessoa pode até nem ter ser a profissão dela, mas se ela te ajuda em alguma coisa, te abre a cabeça, quer dizer, isso é prejudicial. Então, assim, eu queria desmistificar um pouco também essa caça às bruxas com os coaches, até tudo picareta, quer dizer, vira uma coisa tão complicada. Eu queria que você que é coach, né, queria que você contasse um pouco assim, como é que foi a evolução dessa profissão e principalmente o que é hoje que a gente consegue separar o joio do trigo. Assim. Então, eu acho que com o tempo, quando você tem uma coisa nova e você tem pouca barreira de entrada, por que pouca barreira de entrada? Porque é uma pessoa que faz um curso, não está sendo exigido um diploma para ela e não tem um investimento financeiro para você fazer a priori. Então, é você começar a trabalhar. Então, todas as profissões que têm poucas barreiras de entrada, tem uma fase que tem essa seleção natural e que ela vai ser depurada, não tem como. Também acontece isso, eu não vou dizer que tá todo mundo errado de julgar isso. Não, porque tem pessoas que não se prepararam, tem pessoas que não estudaram, tem pessoas que viraram conselheiras ou palpiteiras de plantão. E quantas pessoas que eu já vi que saíram do mundo executivo e que falaram, não, eu sei ser coach, eu não preciso ter formação, porque eu tenho uma super experiência vasta. Desculpa, mas você tem que ter metodologia para abordar. Não é a mesma coisa, né? Você precisa de um preparo. E esse preparo, ele não é apenas só metodológico, mas ele também é do coach. Eu não consigo levar alguém para um nível onde eu nunca cheguei. Então, eu preciso também de um autodesenvolvimento. Isso é uma premissa básica quando você faz psicologia ou quando você faz... Você tem que ter não só o autoatendimento, que alguém vai te atender, mas também uma supervisão. Então, o coach não é diferente. Ele precisa ter metodologia, ele precisa estudar, ele precisa se conhecer, ele precisa ter supervisão. É um processo como outra profissão qualquer. Se a pessoa não passa por isso, dificilmente ela vai ter qualidade. E a seleção natural vai estar aí, e eu acho que vai expurgar com o tempo as pessoas. Talvez um pouco aquilo que você falou do empreendedorismo, né? Quando vira uma função que na verdade não é vocação, tudo é muito mais uma empregabilidade. Exatamente. Quer dizer, né? Então assim, muita gente, isso a gente viu, né? Muito executivo, né? Saindo das empresas. Então eu vou atacar de coach, que eu tenho um network interessante e isso pode, né? Exatamente. E aí essa coisa, voltando a falar da questão do empreendedorismo, eu acho que essa é uma parte muito relevante, né? Quando você vira empreendedor, também é muito importante o autoconhecimento. Porque se você não se conhecer, como é que você vai saber quem são os parceiros ideais para o seu negócio? Quem é o seu complemento? Que tipo de profissional você tem que ter embaixo de você que vai te ajudar a suprir coisas que você não tem? Porque ninguém precisa saber tudo. Só que você precisa saber o que você precisa ter do seu lado para que você tenha o teu negócio com êxito. O duro é a pessoa que quer fazer tudo e que não acha que não precisa de ninguém. Eu acho que isso me preocupa mais do que a pessoa que procura ajuda. Perfeito. Adriano, eu tenho uma última questão, que é a questão de conselho, né, dos conselhos. Assim, eu tive aqui um papo muito legal com a Mariana Guarini, que ela é do Conselho do MAN, né, do Museu de Arte Moderna, também da Pinacoteca, tudo, e ela está se preparando para conselhos de empresa. Você acha que falta essa humanização dos conselhos, assim, de trazer mais conhecimento também de comportamento humano, neurociência para os conselhos, que é uma coisa meio, parece que fechada, enviesada, antiga e, teoricamente... Essa renovação, essa oxigenação, você acredita que, por exemplo, a parte da neurociência, tudo isso ajudar muito para isso? Bom, primeiro eu acho que a neurociência sempre ajuda porque a gente entende como o cérebro funciona, né? Que eu chamo do hardware, e depois você vai entender o software. Acho que a combinação dos dois é fundamental. Agora, nos conselhos, eu não sei se eu posso generalizar que todos os conselhos não têm essa habilidade. Mas eu acho que o conselho tem ficado cada vez mais popular, né? E hoje se fala cada vez mais da avaliação do conselho. E essa avaliação do conselho, ela passa por avaliar comportamentos também. Para renovar o conselho, para se criticar ou para elogiar, enfim. Então, na medida que isso cada vez mais está entrando dentro da agenda do conselheiro, vai acontecer. E eu acho que o conselho também, ele segue uma cultura que é adaptada àquela empresa.
que o contratou, né? Então você tem culturas organizacionais que elas vão querer um conselho que não reflita o que é mais voltado para análise de finanças, administrativo e etc, e não olham outros aspectos. Pode ter, depende da diversidade desse conselho. Por isso que eu acho que conselho precisa ter muita diversidade de ponto de vistas, não só entre homens e mulheres, etc., mas também de raciocínio, de visões diferentes que são complementares. Porque quanto mais diverso for um conselho, mais eu acho que vai trazer resultado para as empresas. Perfeito. Bem, tivemos aqui uma aula da Adriana de comportamento humano, a pessoa que está tanto tempo nesse mercado aí. Adri, queria que você deixasse aqui as suas considerações finais aqui. Eu sou uma embaixadora do autoconhecimento, até tem meu livro para quem quiser ler, que é o Autoconhecimento para um Mundo Melhor, onde eu faço exatamente essa integração entre como o autoconhecimento pode afetar as decisões das pessoas que estão, por exemplo, no comando, porque como elas afetam a vida quando elas não se conhecem, né? Como pioram a qualidade ao seu redor das comunidades, sociedades, etc. Então, eu deixaria aqui uma mensagem, né, de que comece, nem que seja com uma reflexão simples, nem que seja fazendo uma lista de interesses, uma lista de hobbies que eu de fato gosto, uma lista de coisas das quais eu tenho qualidade, porque a gente tem uma tendência de se criticar muito, fazer uma lista por 48 horas, de tudo que eu me critiquei nessas 48 horas. Eu acho que a maioria de nós vai ficar abismado de ver quantas vezes a gente se criticou. E isto prejudica a autoestima, isso faz com que a gente não esteja pronto para entrar nesse mergulho do autoconhecimento. Não estou dizendo só das coisas ruins, mas eu estou dizendo das coisas boas também. Que às vezes a gente não se celebra de tudo que a gente faz. Isso também é necessário. Muito bom. Bem, a gente vai fazer um merchanzinho aqui, a gente tem um trabalho, tem um curso em vídeo no site da Felipelli, né, com 2 L's, né? Isso, 4 L's, né? Felipelli com do L, Felipelli no final.com.br, e a gente tem um curso lá de um livro que eu fiz há uns anos atrás e que virou vídeo. Então é uma parceria que a gente já tem um conhecimento há muito tempo. Que é o Start Me Up. É o Start Me Up, que é um projeto feito com o Márcio Guilhara e com o Alexandre Campos, um projeto muito legal. Foi quase uma antecipação do burnout da sociedade ali com o Covid, que foi 3 anos antes, foi 2017. Mas aí, se vocês quiserem também visitar lá, fica o merchanzinho aqui. Dri, super obrigado, super prazer aqui, tá? Contigo. Obrigada pelo convite. Vamos lá. Pessoal, Adriana Felipelli aqui no Future Hacker. Até a próxima. Future Hacker. Life. Path. Future.